Olá galera do canal Granja Mascarenhas, tudo bem? Galera, nesse vídeo vou falar sobre a produtividade das rodes e finalmente coloquei os ovos delas para incubar, né? Vou dar algumas dicas de incubação. Vou deixar para mandar os abraços no final do vídeo, valeu? Eu peço desculpas pela demora para postar, eu tive alguns problemas e também eu não tinha muito o que falar. Quando não tenho algo interessante para mostrar ou falar, eu prefiro não postar nada. Ok? Vamos ao vídeo. Olha só, venho acompanhando com um pouco mais de atenção a produção de ovos das Rhode Island Red e percebi que elas produzem bem mais quando ficam presas. Raramente solto elas e quando faço isso é notável a queda na produtividade. Vamos levantar algumas hipóteses aqui. Primeiro, eu acho que por elas serem muito ativas, caminhando bastante no piquete, gastam muita energia e sobra pouco para a produção de ovos. Segundo, percebi que elas trocam a comida pela liberdade, né? Forragear no piquete é a melhor opção, aparentemente. E terceiro, o piquete seco e com pouca opção de alimento não ajuda numa alimentação suplementar, que vai na mesma linha das duas hipóteses anteriores. De qualquer forma, eu ainda solto elas de vez em quando, pois é essencial para o bem-estar e a saúde das aves. Pegar um sol, tomar um banho de terra e correr um pouco. No lote das galinhas mais rústicas, eu não vejo tanta diferença quando presas ou soltas. Elas são um pouco mais sedentárias também, curiosamente, né? Enfim, a produção de ovos dessas rodes é muito boa. São máquinas de produção de ovos. A taxa de produção fica na casa dos 80% toda semana. Com isso, selecionei 40 ovos e coloquei para chocar. A princípio, eu disse que colocaria 30 ou 35, mas os ovos eram bem novos e de qualidade. Resolvi aumentar aí a quantia. Fiz uma seleção um pouco mais rigorosa, né? Procedimento padrão. Isso começa desde o momento que você vai colher os ovos. Ovos limpos, com bom formato, sem defeito na casca, né? Ovos não muito pequenos e não muito grandes, é essencial. Se possível, é importante armazenar eles com a parte fina para baixo. Virar eles de um lado para o outro é muito importante também, para que a gema não grude na casca. É essencial que fiquem armazenados no local mais fresco da casa, né? Altas temperaturas estragam os ovos. Eu fiz ovoscopia para observar se não tinha defeitos como trinca ou problemas internos. Às vezes não apresentam a bolha de ar, né? Outros têm manchas de sangue, que é normal. E no final aí eu detectei 3 ovos não conformes. Fiz a ovoscopia de um por um. Tinha um muito comprido e com a casca muito áspera, né? Até uns pontinhos na casca, uns carocinhos. Então resolvi descartar. Outro não apresentava a bolha de ar. E o terceiro tinha uma mancha preta dentro. Com certeza era uma mancha de sangue. Isso acontece quando um vaso sanguíneo se rompe dentro da galinha, né, no oviduto. E aí o ovo sai com essa manchinha de sangue. Não tem problema para comer, mas para incubar não serve. Lembrando, não dá para saber se o ovo está galado, né, nessa primeira ovoscopia aí, porque ele não está em incubação. Só depois de 7 dias de incubação que dá para ver o embrião, né, com clareza. Então selecionei 40 ovos e levei para a chocadeira. Antes disso, é preciso ligar a chocadeira pelo menos 1 hora antes. É importante conferir a temperatura também.
eu confiro com um termômetro de farmácia, né, de mercúrio. Ele é bem confiável. Caso a temperatura não esteja de acordo, é preciso regular a temperatura da chocadeira, é claro. Taquei os ovos na chocadeira, mas isso tudo é garantia de ótima taxa de eclosão? Não. Depende muito da saúde das suas aves, do galo reprodutor, do manejo em geral. A partir do momento que a galinha põe os ovos, não dá para melhorar a qualidade deles, só manter. E mesmo assim, vai perdendo essa qualidade depois de alguns dias. Os ovos mais velhos, aqui, que coloquei na chocadeira, tinham 6 dias, né, bem novos. Recomendam 10 ou 12 dias no máximo de armazenamento. E não compare uma incubação natural, né, aquela que a galinha põe do primeiro ao último ovo e incuba com sucesso, porque um procedimento natural é muito diferente do procedimento artificial. Também podem surgir problemas na incubação artificial, né? Falta de energia e problemas mecânicos. Nesta incubação mesmo já deu problema. 2 dias depois a ventilação parou. Eu tive que improvisar uma fonte para manter as ventoinhas ligadas. O problema durou algumas horas, pode ser que a taxa de eclosão seja menor por esse motivo. Enfim, isso tudo deve ser calculado. Sempre haverá riscos, tanto na chocadeira quanto na galinha. A chocadeira é melhor no caso de incubar muitos ovos, programar datas de nascimentos e tal. A galinha é boa porque incuba os ovos sem precisar de auxílio ou atenção, mas pode abandonar o ninho, quebrar os ovos e se encher de ectoparasitas, né? E também incubam só uma pequena quantidade. A melhor parte da incubação nas galinhas é pelo fato delas cuidarem dos pintinhos, sem auxílio da lâmpada para aquecê-los. Então é isso aí. Antes de mais nada, eu quero mandar um abraço para João de Deus, do canal Vida na Roça, Paulo Henrique Luz, Edson Júnior, um salve para o canal De Tudo Um Pouco, um abraço para Matheus, de Carira, um salve para o canal Aleph Animais, um abraço para Lim Ferreira, do sítio Bom Jardim, Jucás, Ceará. E um abraço para Everton da Silva, de Corumbá, Mato Grosso do Sul. Também um abraço para Valmir Rodrigues, de Criciúma, Santa Catarina. E Ivana Gomes Cunha. Ainda falta um abraço para Vida na Roça Silva. É um canal, né? Um salve aí. E Igor Vieira. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Em breve trarei outro interessante. Um abraço a todos e fiquem com Deus. Tchau!